quando veio aquela crise de 2015, 2016, 2017, para se manter no mercado, eu percebi que tinha uma necessidade de empreender, porque senão eu não ia conseguir manter o meu padrão. E eu já tinha uma vontade de empreender naturalmente mesmo isso, né? Aí foi quando eu decidi sair da empresa, inclusive nem briguei com a empresa, hoje foi o meu primeiro cliente, foi a empresa que eu trabalhei, e mesmo assim eu tinha receio, sempre empreender não é uma coisa muito fácil, e aquele frio na barriga, pouco dinheiro, fomos para a franquia, porque a franquia já tem processos bem definidos, e valeu a pena. E depois de 5 anos, a gente já mudou, agora é marca própria, venceu o contrato, tudo dentro da legalidade, e começamos com uma nova roupagem, né? O meu contato com o Sebrae veio depois que a gente percebeu que a gente já tinha passado aquela fase da loucura de fazer o avião decolar. E aí você fala na viagem de cruzeiro, na velocidade de cruzeiro, como é que eu vou controlar isso? Onde eu comecei realmente perceber que eu precisava de ter controle financeiro. Porque no início, todo empreendedor não precisa nem fazer muito controle não, porque tem que investir mesmo, vai tomar prejuízo e depois começa a virar um bolo de neve que você fica preocupado de continuar crescendo e se embolar. Aí nessa eu procurei o Sebrae, fui no balcão do Sebrae, como qualquer usuário normal, fui muito bem atendido por uma menina, que eu não me lembro o nome dela, foi muito simpática, inclusive ela me ligou, insistiu que eu procurasse lá o consultor do Sebrae na Serra, marcou comigo, agendou, eu fui recebido na base lá da Serra, que ele é na base da associação lá dos empresários da Serra, fui muito bem recebido. De lá a gente teve um bate-papo, nesse bate-papo a gente chegou à conclusão de que não teria uma outra consultoria mais adequada nesse momento para começar a organizar melhor a empresa do que a financeira, porque não adiantava eu querer fazer marketing, fazer processos, e era uma preocupação que eu tinha de como mensurar a minha rentabilidade, né? A gente fechou a parceria, o consultor começou a visitar a gente. Eu me lembro que quando a pergunta que ele fez foi marcante, foi assim, qual o seu lucro, né? E essa é uma resposta difícil do pequeno empreendedor responder. Eu vou dizer para vocês que é um volume de mistura, despesas variáveis, fixas, e eu tinha um controle muito, até por ter sido executivo de empresa, eu tinha um controle maior do volume de venda e o faturamento, que já era um princípio, né? Mas qual lucro? Tinha uma certa miopia, porque você não consegue, muitas vezes, desassociar, por exemplo, eu não conseguia, um mês eu tinha um volume de compra muito grande e eu confundia lucro e não conseguia desassociar, só após a consultoria que eu consegui ter uma visão financeira que é diferente de lucro e estoque. Aí eu consegui, com a consultoria, ter uma visão, o que era venda, o que era fluxo de caixa, o que era uma visão de estoque e, no final, lucro. E o que me fez mais procurar o Sebrae é método. Eu não consigo... São duas coisas, método e um olhar profissional de um profissional de fora. Então eu queria ter um método, porque sem método eu não conseguia. O Sebrae vem com método, vem com planilhas, vem com fluxo de caixa, vem com várias ideias, ele configura, ele customiza, mas ele traz as melhores práticas de pequenos empreendedores que já viveu a mesma coisa que eu estou vivendo, que era o que eu estava procurando. Então esse método me ajudou a implantar na empresa um processo que ajuda a quebrar a cultura e transformar numa cultura mais organizada. Porque qual é o problema? A resistência, às vezes, do próprio funcionário, a resistência da cultura organizacional, que mesmo sendo pequenininho, toda empresa tem uma cultura organizacional que começou a desorganizar. Para sobreviver, você tem que fazer aquela loucura de não ficar muito pegado nos controles. E aí, quando o Sebrae veio, e foi uma consultoria muito, assim, eu considero, não é longa, mas num prazo que seja acessível. A gente se reunia uma vez por semana, ele via, aí ele envolveu os meus funcionários, os nossos funcionários,
Ele acompanhava, a gente ficava com o dever de casa de fazer as configurações e os ajustes. E no final, uma coisa muito legal assim, no final, que a gente conseguiu ter um número. Qual é o lucro da empresa? E aí você, com o lucro da empresa, você pode projetar um crescimento. Porque você, sem esse controle, como é que você vai projetar um crescimento? Então, você fica com medo de fazer endividamento. Eu acho que isso ocorre com a maioria de alguns pequenos empreendedores. E o Sebrae teve uma capacidade de mudar e deixar um legado dentro da empresa, dessa cultura organizacional. Hoje nós fechamos um mês, por exemplo, a gente sabe quanto que vendeu, sabe, não é perfeito. O controle de uma empresa não é perfeito. A gente vê cases aí de empresas trilionárias aí com déficit financeiro, que sinceramente eu não sei nem como é que aquilo acontece, né? Só fazendo um paralelo aí, não sei, né, como é que acontece, mas imagina numa empresa pequena. Então isso não é uma receita de bolo, mas é um norte muito interessante que a gente seguiu com o Sebrae. E o mais interessante, uma das coisas interessantes também foi que no final eu descobri que a gente tinha, por exemplo, um ERP, que é o nosso software, que ele tinha toda a possibilidade de ter todos esses controles financeiros sistematizados, e eu não conseguia, porque os ERPs eles vêm confusos, confuso na visão do empreendedor, pelo menos na minha visão. Você tem que ter o caixa, existe um feijão com arroz que, se você não seguir, que a maioria dos ERPs tem, mas se você não seguir aquele feijão com arroz, você não vai conseguir o controle financeiro correto. Você tem que lançar as notas de entrada, você tem que separar. Não é só despesa física e despesa pessoal, não. É despesa PJ e CPF, não. É um pouco mais amplo sobre isso. O que é custo, o que é despesa, o que insere sobre os serviços prestados, por exemplo, como produto, ou o que insere no meu custo administrativo. E nisso eu consegui, por exemplo, fazer uma coisa que já tinha sido até cobrado de alguns fornecedores, que quando você presta serviço, muitas vezes você tem que abrir a planilha de custo para o fornecedor entender o que você tem de custo. Hoje eu consigo, por exemplo, separar quais são minhas despesas diretas com a prestação de serviço, que é, por exemplo, a minha mão de obra, o meu operário que vai lá fazer o serviço, e consigo separar o que é uma despesa indireta, que é o meu administrativo, que tem um impacto, mas não é tão grande quanto a despesa direta. E isso só foi possível depois da consultoria do Sebrae, que não é só a planilha do Excel, é o bate-papo com o consultor, é esse legado que ele tem de estar dentro de outras empresas, de trazer uma visão de boas práticas, que eu acho que é muito legal do Sebrae. E, sinceramente, acho o custo totalmente factível, porque é subsidiado. E aí, se você separar isso, gente, é só fazer uma conta muito simples. Quanto custou, não vou falar em valores aqui, mas quanto que eu posso ter economizado em uma relação. Não tem custo isso é infinitamente insignificante o custo em relação ao benefício que você pode ter. Por isso que eu recomendo essa consultoria, vamos dizer assim. Olha, primeiro é acreditar. Segundo, eu acho que nem vou dizer que acreditar, vou reformular. Eu acho que primeiro é você gostar do que você faz. Então, assim, aquela coisa que vocês escutam aí dos consultores, você tem que montar uma coisa que você goste. Realmente é verdade. Se você não gosta de uma determinada coisa, procure uma coisa que você goste. Eu gosto do que a gente faz hoje. Segundo, você tem que procurar ser o melhor. Você tem que ter um diferencial competitivo, você tem que ser bom no que você faz. Quando você gosta do que você faz, você tem um diferencial competitivo, seja ele qual for. Se eu gosto de bolo, eu vou ser o melhor fazedor de bolo. Se eu gosto de drinks, eu vou ser o melhor. Se eu gosto de cortar cabelo. Mas faça alguma coisa que você ame fazer, que trabalhar para você seja um prazer, porque você vai trabalhar muito. Se você fazer uma coisa que não te dá prazer, você vai ter uma incomodação que não vai ter sustentabilidade. Porque trabalhar, você vai trabalhar muito. Mas se você trabalhando numa coisa que você goste,
Eu acho que é o primeiro passo que você deve olhar. Depois, procure ajuda, porque existem métodos. Sem método, você não vai ter controle da sua empresa. Procure ajuda do Sebrae, procure outras ajudas, não é só o Sebrae, mas procure estudar, se desenvolver, porque hoje o conhecimento ele está muito acessível. Eu estou na minha terceira graduação com 50 anos de idade e recomendo. E o que me faz assim, se eu me desenvolvo, eu desenvolvo toda a empresa no meu entorno. Então existe, se está graduado, vai fazer uma pós, se quer fazer uma outra graduação. Hoje tem um sistema EAD, para quem já está aí, quem não precisa ter um network de escola jovem, vai fazer ótimas opções. Não só, o Sebrae também oferece muito cursos também que são legais. Então assim, não dá para você só sonhar e não pensar em continuar estudando, continuar se especializando, mas repito, se você está fazendo uma coisa que você gosta, você vai sentir prazer em estudar, você vai sentir prazer em trabalhar e aquilo vai ser um prazer. E aí o dinheiro é uma consequência disso, né? Lógico, a gente quer ganhar cada vez mais, mas sabe que também tem que ser feliz. Eu acho que isso que é o importante. Acho que empreender não é só ganhos financeiros, é você estar fazendo alguma coisa que você gosta, tendo uma missão de vida e missão de empresa sendo construída para ajudar um mundo melhor.